Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Santos define valor por venda de Ângelo. Marinho de saída do Flamengo. E, claro, Flamengo acumula vexames em sequência. Aonde isso vai parar? Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Peço a vocês para que deixem o like. Agora, rapidinho, deixa o like aí, dá essa moral pra gente. E se inscrevam no nosso canal Flamília da Nação. Ajude o canal a completar a marca de 200 mil inscritos. A gente acabou de bater a marca dos 100. Agradecemos a você que está aí e que nos prestigia. Agora, os objetivos mudam e agora a gente vai rumar para os 200 mil inscritos. Vamos lá, se inscreva aqui, clica no botão vermelho, acione o sininho da notificação. Hoje à noite temos a nossa live às 19 horas. A live que iremos debater o futuro do Flamengo. A coisa tá feia, impressionante, como o Flamengo parece um barco à deriva, sem comando, sem absolutamente nada. E nós vamos aqui falar sobre isso. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Bom, o Flamengo acumula vexames em sequência. Olha, a coisa tá feia. É impressionante como, assim, vamos supor que eu aqui queira, né, fazer aquilo que vocês sabem que eu não faço. E principalmente porque eu já tenho aqui feito algumas críticas ao Vitor Pereira. Vamos supor que eu faça agora o trabalho do outro lado. Eu queira aliviar a barra do Vitor Pereira. O Vitor Pereira é o menos culpado. Beleza. Aí quando tu pensa que o Vitor Pereira talvez seja o menos culpado da história toda, você vai para uma coletiva, como eu fui ontem, e você vê o Vitor Pereira dizendo que ele não tem que se envergonhar da partida feita pelos seus jogadores, que ele enxerga nitidamente uma evolução no time do Flamengo, né, nos últimos jogos. Que os jogadores estão compreendendo melhor a ideia de jogo dele e que a bola que não entrou, quando começar a entrar, as coisas vão melhorar. Mas entrar de que maneira? Desculpa, Vitor Pereira, mas você está vendo partidas diferentes da minha. Olha, o Flamengo não tem ideia de jogo nenhuma. O Flamengo é um time que depende da qualidade técnica individual dos seus jogadores para poder criar. Os jogadores estão com a bola em seu poder e não sabem o que fazer com ela. Incrível que se transformou o time do Flamengo nos últimos jogos. Inclusive, você pega esses jogadores, os principais, eles caem assustadoramente de produção. E o time só melhora quando no segundo tempo você tem a entrada do Cebolinha, que é um alento para nós torcedores, que vem melhorando, né, as suas participações, ganhando mais confiança, e principalmente do Matheus Gonçalves. Aí você pega o treinador, quando ele tem uma coisa muito simples de fazer, ele sabe que o time melhora quando ele bota o Matheus Gonçalves de um lado, Cebolinha do outro. Ele tira o Everton Ribeiro e me coloca quem? Ele, quando tem que mexer no time, primeiro a colocar Cebolinha pelo lado esquerdo. Beleza, foi uma substituição boa, essa eu gostei. Colocou o time mais ofensivo, Flamengo melhorou por aquele lado. Aí, do outro lado, ele vai e coloca o Matheus França. Quais foram os jogos que o Matheus França atuou? O Matheus França não vem jogando no Flamengo, só vem jogando no time reserva. Quase não entra. E por que não o Matheus Gonçalves aberto pelo outro lado? Então, assim, é difícil compreender. Todo mundo que estava na beira do campo ali, quando viu o Matheus França aquecendo, não entendeu nada. Que era o Matheus Gonçalves para entrar ali. Aí ele perde tempo, coloca o Matheus Gonçalves já mais ali para os 20 e poucos, 30 minutos do segundo tempo. O garoto arrebenta com o jogo, quase empata o jogo. E aí a sensação que fica é de que perdeu tempo. E detalhe, colocou o garoto para construir por dentro, quando poderia colocá-lo aberto pelo setor direito, onde ele teria mais espaço ainda para poder partir para cima dos zagueiros e do lateral esquerdo, Lucas Piton do Vasco. Enfim, o Vitor Pereira, desculpa, mas me parece completamente perdido. Fica em muitos momentos agachado na beira do campo, fazendo algumas anotações que, pelo visto, não estão servindo para absolutamente nada. E pior, quando você reconhece
que o time teve uma péssima atuação, teve uma atuação muito ruim, principalmente no segundo tempo, você imagina, não, tem que melhorar, tem que trabalhar, tem que treinar e tal, mas ele não tem dito isso. Ele está dizendo que o Flamengo está crescendo de produção, que ele vê evolução no trabalho, e isso é grave. Ele não está reconhecendo a incapacidade dele de melhorar a qualidade técnica do time como um conjunto. Essa é a questão. O Flamengo não funciona, o conjunto do Flamengo não funciona. Quando funciona em alguns momentos, são jogadas individuais. O que é o Flamengo hoje? São jogadas laterais com cruzamentos para a área, ou então aquela jogada pelo lado direito que o Everton Ribeiro ou o Gabigol traz para dentro e cruza para a área. É isso que é o Flamengo. Se resume a isso. Um time com muito pouca ideia de jogo, ou praticamente nenhuma, e que depende das ultrapassagens dos laterais para poder cruzar a bola para a área. E quando você não tem um centroavante de área, dificulta. Olha, a coisa tá feia. O Flamengo parece um barco completamente à deriva. Não tem comando. Você pega, por exemplo, o jogo ontem contra o Vasco. Muita gente fala, não, mas o jogo foi igual. Cara, o jogo foi contra o Vasco. Vejam bem, não é diminuindo o Vasco. Mas quando você pensa, fala, não, tem que dar tempo para o cara trabalhar, porque o trabalho começou agora. Gente, o trabalho do Vasco. O trabalho do Vasco que começou agora, os jogadores acabaram de chegar. O time do Flamengo é o mesmo do ano passado, praticamente. Saiu e desmontou o time inteiramente. O Vasco, pelo amor de Deus, tem 11 jogadores novos. Não, os caras contrataram 14 ou 15 jogadores. E consegue entrar em campo e você enxergar a identidade do treinador. Um time muito mais organizado do que o Flamengo não justifica isso, não pode ser o tempo, o pouco tempo de trabalho. Já que você, como eu falei, do outro lado tem um adversário com um time que deveria jogar com um crachá, porque teoricamente nem se conhecem, acabaram de chegar, cada um de um time diferente, e consegue vamos botar assim que o jogo foi igual? Foi. Mas em alguns momentos o Vasco esteve melhor do que o Flamengo. E digo mais, hein? Não faltou vontade aos jogadores, não, hein? A maioria do tempo o Flamengo correu, mas corre sem rumo. Um time desorganizado, um time que não tem compactação, não tem transição ofensiva e nem defensiva. Enfim, o time fica o tempo inteiro espaçado. Quando é atraído para o campo de defesa, recupera a bola, não tem contra-ataque, porque os seus jogadores de frente, que estão jogando à frente hoje, que ele adiantou um pouquinho a Arrascaeta, e em alguns momentos o Everton Ribeiro junto com o Gabigol, não tem velocidade. Então você não sabe o que fazer com a bola, prende até perder. Impressionante como a ideia de jogo, esse modelo de jogo que o Vitor Pereira tenta implementar não funciona. E, sinceramente, eu não vejo nada, absolutamente nada de melhora no time do Flamengo. A não ser quando entram os garotos, que aí é pela qualidade técnica deles, individual, e não por conta do treinador. Marinho de saída do Flamengo, graças a Deus, que tenha sucesso num outro local. O Cruzeiro voltou forte para tentar a contratação do Marinho, sondou na última semana o atleta, procurando os representantes do jogador, não fez contato com o Flamengo. No entanto, no final de semana, o Bahia que é a SAF, hoje o Bahia está atravessando problemas incríveis dentro de campo, né, cara? Um time lá que tem lá o Grupo City por trás, né? E não consegue se organizar, o time tá mal dentro de campo, perdendo vários jogos, encontra no Marinho a solução para dar um equilíbrio em termos de experiência e juventude. E parece que a coisa vai caminhar para um desfecho favorável. O Marinho, o Cruzeiro tem um interesse também, mas o Marinho deve jogar no Bahia. A questão é o salário, né? O Flamengo pagou cerca de 7, 8 milhões de reais para contar com o Marinho, ele tem contrato até o final do ano. O Flamengo, isso não seria problema, o Flamengo até abriria mão de parte desse valor, muito menos do que isso, para poder negociá-lo com o Bahia. No entanto, a questão é o salário do Marinho, ganha hoje 800 mil no Flamengo, e o Bahia certamente não vai pagar esse valor, o atleta teria que aceitar uma redução salarial. Bom, quanto ao Ângelo, a gente aqui, né, apurou o seguinte,
o Santos definiu o valor de 14 milhões de euros para vender o jogador. A verdade é a seguinte, o Santos está tentando valorizar o atleta, né? Tentando tirar um pouquinho mais de dinheiro do Flamengo. Isso aí torna-se nítido. O atleta entende que o Flamengo é a melhor solução, é o melhor para a carreira dele, os seus representantes também. Só que é o seguinte, o Santos dá uma dificultada, só que o Santos está com o Pires na mão, cara. Segundo a gente procurou saber aqui, diante de uma fonte que temos, disse que o Santos está desesperado, tendo que vender. Não tem essa história, eles precisam vender. E aí, o Flamengo sabe disso e joga com o tempo para poder tentar um valor menor. Mas, no entanto, o Flamengo já sabe, o Santos já sinalizou para o Flamengo que a proposta precisa ser de 14 milhões de euros, e aí o atleta será sim negociado com o Flamengo, um contrato de 5 anos, ficando no Flamengo por 5 anos, e o jogador muito jovem ainda, confesso a vocês que eu acho um valor elevado, alto, mas a coisa está caminhando realmente para um desfecho favorável e ainda deu prazo, que até o final da semana deve concretizar essa situação, quer dizer, até o final da semana a gente já deve saber se o jogador virá ou não para o Flamengo. E aí, você gosta da contratação do Ângelo? É uma promessa do futebol brasileiro, sim, mas é aquilo, né, cara? Uma incógnita por tratar-se de um jogador muito jovem, né? O que vocês acham? Vale a pena investir? Poderia tentar um outro jogador? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Família da Nação. Daqui a pouquinho a gente está junto na nossa live de hoje, às 19 horas. Boa tarde, galera. Tchau, tchau.